Gostou, Emicida? O cara não é brabo, fraco, não. Hein? Caneta pesada. Porque ele não é mole, não, né? Ele vai falando com esse jeito mansinho, quando viu, já deu pum. Não é? Já tocou. Vai chegando. Você é louco, fica emocionante, cara. Parabéns. Mas é muito Parabéns. legal a gente poder usar, como a gente estava dizendo antes, a arte para isso, né? Para aproximar, né? Para falar de como é possível, como todo mundo se toca quando ouve isso, né? Sim, um amigo meu, Renan, ele vive falando isso. Que todo mundo tem que decidir se vai ser muro ou vai ser ponte, sabe? A gente não pode ser o muro, a gente tem que ser a ponte, a gente conecta as pessoas, sabe? Todo mundo tá aqui, todo mundo é igual por ser humano, entendeu? O Steve Biko falava uma coisa parecida com isso, que é incrível que a gente possa ser poeta, cantor, engenheiro, astronauta, mas nada disso vai ter valor se a gente não conseguir exercer a primeira vocação que a gente tem, que é a de ser humano, cara. E o que estabelece a humanidade é isso. Olha só, a gente não quer ser muro, a gente ainda precisa de ponte, mas que legal vai ser a hora que não precisar de ponte, que as margens tiverem se aproximado, né? Que a gente não precisar mais de ponte, estiver tudo juntinho assim. Estamos no caminho. Ó, que legal. Vocês estão com uma música, você está com um trabalho novo, que é o Oasis, que é uma música também que fala um pouco dessa esperança, né? De uma mensagem otimista também. Eu tava refletindo muito, olhando pro Brasil de hoje, sabe? Dessas inseguranças, dessas incertezas, de todo mundo se sentindo numa corda bamba, sem saber pra onde o país caminha. E o último disco que a gente lançou, ele foi inteiro composto na África. E essa viagem pra África, mais do que o disco em si, ela me fez mudar como ser humano. Sabe, porque eu pude ter pela primeira vez um contato com um grupo de valores completamente diferente do que os valores nos quais eu cresci. Pela primeira vez eu olhei a terra dos meus antepassados sem o filtro dos europeus, sabe? E isso pra mim foi incrível porque eu conheci uma filosofia de vida chamada Ubuntu, sabe? Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Ela fala basicamente que cada um de nós é reflexo do ambiente onde cresceu. Entende? Então, se eu tiver amor, se eu fui incentivado a acreditar que eu sou bonito, inteligente, forte, eu reproduzo isso pro mundo, sabe? E o oposto também é verdadeiro, entende? Então, eu tenho ficado muito tempo no qual caminho que a arte deve seguir, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente pega a nossa caneta. E Oasis vem de encontro com essa filosofia. Eu gostaria muito de fazer uma música para que quando as pessoas acordassem de manhã numa realidade difícil ou numa realidade menos difícil, sabe? Porque cada um tem os seus problemas. Eu gostaria muito que as pessoas, elas olhassem para as coisas que inspiram elas, para as coisas que são um oásis na vida delas e que elas respirassem fundo e lutassem para melhorar o mundo por causa desses pontos positivos. No caso do vídeo, é a história de uma mãe e de uma filha que também é muito próximo da história que eu e o Evandro tem, porque a gente vivia, né, na Vila Zilda com a minha mãe, que criou 4 crianças. E de certa forma minha mãe também era uma criança, porque ela tinha 15 anos quando ela teve a primeira fila. A primeira filha, a primeira fila. Então é uma história que eu acho que... Ela veio aqui com a gente. Veio, e o que eu acho mais incrível... Dona Jacira, né? Isso, Dona Jacira, figura. Eu ontem tava conversando com os caras no estúdio, e eu fiquei pensando nisso porque a minha mãe, ela sempre foi um exemplo de força. Pra mim nunca foi estranho ver uma mulher como a Adriana, sabe? Ela representar força, inteligência, sagacidade, capacidade de construir, sabe? Não porque eu sempre vi isso na minha mãe, sabe? Eu tive a oportunidade de crescer tendo como ícone maior de respeito e de força uma mulher que passou todos esses valores pra gente, sabe? Então, falando da música, sabe? Eu gostaria muito de compartilhar isso com as pessoas. Acho que quando você compartilha esse tipo de energia, esse tipo de atmosfera, meio que lava o olhar das pessoas e elas se conectam pelas coisas positivas de novo, sabe? O cordel e o rap, né? Eles acabam fazendo um caminho muito parecido de resistência, divulgação da cultura, né? Você falou que até um é o pai do outro, né? Como é que teoria, é? Na sua, você como teórico, né? Não, eu acho que sim, porque, você pega o cordel, a xilogravura, e eu vejo uma associação instantânea com o grafite, sabe? É uma linguagem que nasceu para mostrar uma realidade que não estava sendo considerada pelos meios tradicionais que mostram a realidade. E a música, até esteticamente falando, o rap é um texto em cima de uma batida. E o repente é a mesma coisa. E até as 3 primeiras letras do rap tá no repente.
E a nossa tá mais legal que é com E, nem precisa fazer rap, é rap. Já tá logo Entendeu? do jeito que a gente fala, né? Já veio nacionalizado, então, tipo assim, um dia a gente vai provar que alguém veio de lá, viu isso aqui, meu, vou inventar um negócio parecido com isso lá fora. Olha só, tá vendo, Braulio? Hoje você vai pro seu cordel, né? De um outro jeito, já com outra imagem. A gente hoje vai falar sobre o que nesse cordel? Vamos falar sobre diversidade, que eu acho que esse é também... Aqui é um espaço para a gente quebrar esse mito sobre a poesia. E que a poesia não foi feita para falar só de amor, mas também de amor. A poesia tem um poder social muito grande e a gente tem feito isso aqui. E hoje eu vou falar de diversidade, respeito e amor. Vamos ver, vamos ver. Chegou a hora da nossa poesia com rapadura de sexta-feira. Sobre diversidade, eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Que lindo! Ultimamente a gente, quando olha o noticiário, tem tanta notícia de pessoas que nos decepcionam, de maus exemplos, né? De pessoas que deixam a gente com o nosso dia triste, que nós vamos começar essa sexta-feira de um jeito diferente, ao contrário, vamos trazer um super exemplo, uma pessoa que inspira, uma brasileira como muitas outras, neta de empregada doméstica, que enfrentou o desemprego, mas que não se acomodou e resolveu dar uma reviravolta na vida. Vai ser premiada agora nos Estados Unidos, vai participar de um jantar com o ex-presidente Barack Obama e a gente começa então ouvindo um pouquinho da história da Adriana. A ideia surgiu num momento de adversidade. No início dos anos 2000, Adriana ficou desempregada. Começou a vender roupas em feiras de rua para se manter. Foi quando percebeu que havia poucos negros investindo em negócios para consumidores negros. Aos 22 anos, Adriana criou a Feira Preta, evento que reúne cultura, produtos, música, debates e se transformou na maior feira afro da América Latina. O sucesso da Feira Preta colocou Adriana na lista das 51 pessoas negras com menos de 40 anos mais influentes em cultura e mídia do mundo, ao lado de outros 2 brasileiros, Thaís Araújo e Lázaro Ramos. E depois de tanto trabalho, a empreendedora se prepara agora para uma viagem inesquecível.
vai para Nova York, onde participa de um jantar com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Não é pouca coisa não, minha gente. Adriana, o que representa, assim, para você esse prêmio, né, tão importante que é dado a pessoas que são, que desenvolvem, no seu caso, a área de cultura, né, e que são reconhecidas mundialmente por isso? Nossa, representa demais uma luta, acho que, de toda a população negra, que é muito inventiva e criativa e que tem criado e tem construído esse país. Então, quando eu vou para lá, eu vou carregando não só a minha história, mas a história de muitas pessoas que ajudaram a construir toda essa jornada, né? Na verdade, em algum momento você desconfiou da sua capacidade durante a construção, assim, da sua vida? Não duvidar da minha capacidade, mas em alguns momentos fraquejar, de saber se seria possível continuar com tanta diversidade, com tantos obstáculos, né? Foi uma jornada de muita luta. Então, eu não duvidei da minha capacidade de correr atrás e de persistir, mas eu duvidei do sistema, né? Como é que o sistema contribui para que a gente evolua, para que a gente caminhe para frente. Acaba tendo uma dificuldade muito maior do que outras pessoas teriam se não fossem negras, né? Sim, no Brasil, sim, e isso ainda, infelizmente, acontece. Infelizmente, a Alice está fazendo faculdade de comunicação. Tenho certeza que você tem poucos colegas negros na sua turma. Tenho poucos colegas, eu estudo numa faculdade privada, né? Mas, assim, eu percebo uma mudança, mas ainda assim tem poucos. Eu tô me formando, acho que eu devo ter uns 10 amigos ali, a turma é bem maior, assim, a maioria é branca. Mas eu acho que a gente tá caminhando, né? Pessoas como você, eu acho que estão ajudando a gente a ganhar cada vez mais força e a incluir muito mais. Em que sentido vocês, Viotti, vocês percebem que está indo esse caminho? Quer dizer, hoje vocês têm uma carreira construída e tudo mais, mas para você vê essa melhora? Sim, até, como ela acabou de dizer, o exemplo da Adriana é uma prova física, sabe, inquestionável, e que tanto ela, quanto Fiotti, quanto a gente somos exemplos de uma movimentação muito grande que tem acontecido fora daqui, sabe? No Brasil inteiro, essas pessoas, elas se cansaram de serem subestimadas por esse sistema, sabe? E o que a gente faz quando a gente traz essa pauta, sabe? Quando a gente fala o quão é importante a gente discutir a desigualdade racial do Brasil, o que a gente faz quando a gente traz isso à luz, à clareza do dia, esse debate, é dizer para todas essas pessoas que hoje estão conectadas com a gente aqui nesse programa de televisão que elas não podem sucumbir perante essas adversidades, sabe? A quantidade de possibilidades positivas de pessoas que se conectaram com a Feira Preta nos últimos 16 anos. São 16 edições, 2002, né? A primeira, né? Não, mas é que eu sou péssimo de matemática. Não, eu também. A quantidade de pessoas que se conectaram com a ideia da Feira Preta e a partir dali, eu conheço vários, eu poderia listar mais de 10 empreendedores negros que começaram a vender turbantes, começaram a trabalhar com tatuagem, começaram, enfim, a descobrir um segmento de mercado e... Xongani, acabou de passar ali, a história das meninas é incrível com as roupas e eles acabam nos inspirando também. A história da Adriana vocês vão lá cantar pra eles, inspiram e acabam também se sentindo realimentados pelo que vocês veem. Eu acho que isso, também, né? isso é como... Eu resumo tudo isso em nivelar o Brasil por cima, sabe? Eu acho que é isso que a gente tá lutando pra fazer. Porque o Brasil é um país de possibilidades fascinantes, sabe? É um país que tem um contingente étnico único no mundo, uma biodiversidade única no mundo. E seria um grande desperdício se a gente ficasse calado e permitir que o país naufragasse na tentativa de ser uma reprodução de algum país europeu que só que abaixo da linha do Equador. A gente não é isso. É. A gente é um lugar novo no mundo, é uma terra nova. Eu me pergunto se isso até não começa na escola mesmo, desde muito cedo, que a desigualdade está aí, é clara, é estatística. Agora, na escola, quando a gente vê a história ensinada do ponto de vista branco ainda, do colonizador e tal, a criança negra, ela também não se questiona. Sim. Se os antepassados dela não foram sujeitos da história, e foram, a gente sabe que foram sujeitos, mas na história ainda são
passivos ou vítimas. Acho que a criança não enxerga ainda o antepassado negro como sujeito, criador da própria história. Protagonista, né? Protagonista. Claro, e eu vejo muito isso também, assim, por causa da representatividade, né? Assim, os professores, por exemplo, na minha faculdade não tem muitos professores negros. E aí já começa daí também. Você está sendo educado por pessoas brancas. Então, assim, eu acho que é toda uma estrutura que a gente tem que repensar. E pegando carona aí, eu gosto muito do que você fala, Emicida. Eu acompanho muito nas redes sociais e tudo. E eu acho que é um momento pra gente, para nós brancos, é um momento da gente ouvir mais do que tudo, porque a gente passou muito. Isso. Eu agradeço, assim, mas eu acho que não tem que aplaudir, não. Eu acho que eu não sou protagonista nesse assunto, esse não é um lugar de fala, mas enquanto eu tô aqui, eu acho que eu tenho que falar, assim, nossa, é tão óbvio, a gente é igual e desculpa, eu fico emocionada falando disso, mas é que pra mim é muito simples e as pessoas não reconhecem isso, entendeu? Então eu acho que é o momento da gente parar, reconhecer os nossos privilégios e ouvir essas pessoas. Acho que é isso. Não só não reconhece, como infelizmente no Brasil a gente está vivendo um momento pavoroso, onde o Estado faz mais questão ainda de deixar claro que essa discriminação não existe, quando na verdade ela é percebida em todos os âmbitos da sociedade, entendeu? Você percebe isso dentro da sua universidade, da mesma maneira que eu percebo dentro do meu ambiente de negócio e da mesma maneira que eu percebo no meu dia a dia, quando eu vou fazer negócios com terceiros que eu não vejo pessoas da minha etnia em espaços de poder. E quando a gente consegue chegar, as pessoas tentam subestimar a nossa capacidade. Ô, Fiote, eu acho que a questão da representatividade ela é tão importante, a Adriana pode falar disso também, que é o seguinte, você, por exemplo, até mesmo quando a pessoa está num papel de protagonista, ela causa estranheza. Você passou por uma situação no São Paulo Fashion Week, de ser barrado no seu próprio desfile, porque as pessoas estão pouco acostumadas a verem na liderança pessoas negras. Então, causa de início uma imagem que não, você até fez um post, ser preto é ser barrado pelo segurança do evento, até mesmo quando é da sua marca e com pulseira. Porque se fosse comum, a pessoa pelo menos perguntaria, mas você está com pulseira para entrar? Você pode entrar por aqui. Mas como não é, você deve ter passado por isso também. A primeira coisa que acontece barrar. É ter essa desconfiança do que esse fulano está fazendo aqui, entendeu? Como se aquele lugar não fosse o seu lugar e como se você estivesse mentindo mesmo. Eu falei para ele, cara, minha marca acabou de desfilar, eu só quero sair, entendeu? E ainda assim foi criado um clima de dificuldade para que isso acontecesse, quando na verdade se fosse uma pessoa branca, possivelmente ele teria até medo, entendeu? Disso de alguma maneira voltar contra ele. Então isso é uma coisa que assim vai calejando a gente no sentido de que às vezes você começa a virar uma pedra para as coisas que acontecem no dia a dia, porque você passa a não confiar de maneira nenhuma no outro ser humano. O que não é bom, né? Porque já aconteceram. Eu estava até lembrando ontem quando foram fazer entrevista comigo, porque quando aconteceu esse fato, várias pessoas vieram perguntar se foi só naquele evento. Eu posso enumerar milhões de casos aqui, entendeu? Eu já vivi casos semelhantes com o nosso DJ que está ali, indo gravar o disco. Já vivemos casos semelhantes com esse, com o taxista indo gravar o segundo disco do Emicida. O cara parou o carro no meio da rua e falou: qual é, negrada? Pode parar aqui que eu tô ligado que vocês vão assaltar a gente. Tá ligado? Uhum. E aí você vê hoje o Brasil dizer que a gente vive numa democracia racial, que esse tipo de coisa não existe, que as pessoas não são discriminadas pelo lugar de onde elas vêm ou pela cor da pele. Pra gente que vive isso no dia a dia, a gente tem que dar risada, né? Uhum. E como superar tudo isso, né? Porque esse mito da democracia racial, ele existe, mas ele também está caindo por terra a cada dia que passa, né? Na Feira Preta, nos processos de mobilização de recurso, quando eu chegava para captar, às vezes eu entrava antes da pessoa que eu ia fazer a interlocução. E aí a pessoa entrava e falava assim, cadê a Adriana? Eu falei assim, sou eu, tudo bem? A gente pode negociar, né? O que eu vejo é que as coisas... Cada dia mais esse racismo vem aparecendo, ele não é mais velado, ele está declarado e as pessoas começam a se questionar que privilégio é esse. Os negros começam a questionar o privilégio do branco e os brancos
em alguma medida, vai começar a se questionar, né? Eu acho que já está se questionando, né? Eu acho que sim. Quando você falar, eu sei, eu respeito a fala de vocês, eu sei qual é o meu lugar de fala, mas também entendo que essa luta do movimento negro não é só da população negra, é de toda a sociedade. Não adianta a gente falar de negro para negro. Não, e acho que como a Emicida falou, a gente tem que aproveitar o nosso potencial como um todo, como país, e não com divisões. A Elisa Lucinda, uma vez, ela bagunçou minha cabeça. Porque ela falou pra mim assim, ó, Emicida, tudo tá incrível, mas a gente precisa parar de chegar atrasado na vida das pessoas. E aí eu fiquei, pô, Elisa, eu atravessei um Tudo deserto. bem, ela é poetisa, atriz, né? Um milhão de barreiras eu pulei, como assim eu cheguei atrasado? Eu cheguei na hora que eu consegui chegar, entendeu? Ela falou, não, você fala na sua música que a gente tem que chegar na favela antes, que a Unicef chega depois das armas. A gente tem que chegar antes. Quando você fala do momento na escola, de quando a gente aprende na escola, muitas vezes o primeiro soco que você toma do racismo na sua infância, a primeira vez que você foi marcado como diferente, como negro, isso antecede a escola. Você não foi marcado como negro, como uma coisa positiva. Você foi marcado como diferente, o que precisa ser excluído, o que não é como nós, entende? Aí você foi marcado nesse lugar. Parar de chegar atrasado é isso. A gente precisa chegar nas crianças. E é por isso que eu acredito que a gente tem que estar próximo dos meios de comunicação. É por isso que eu acho que a gente tem que estar próximo da literatura. Eu acredito que a música é uma ferramenta incrível, sem barreiras, que conecta as pessoas e traz uma energia positiva, sabe? Que faz as pessoas, independente da sua origem, elas se comunicam através da música, elas se conectam. A música faz isso que a gente está tentando fazer em outros ambientes instantaneamente, sabe? Isso é deixar de chegar atrasado. E aí, desde então, desde o momento que a Elisa me disse isso, é uma coisa que eu luto pra fazer. Eu acho que a gente tem que dividir isso com todo mundo. A gente tem que parar de chegar atrasado na vida das pessoas. A gente tem que chegar antes dessas tragédias. E a gente vive, na verdade, às vezes, momentos de tanta intolerância que a gente sente esse chegar atrasado, às vezes, até com quem, por exemplo, um nordestino como o Braulio, né? Quantas vezes ele também já se sentiu diferente dependendo do ambiente em que ele estivesse? Porque a gente está acostumado a olhar só para nosso muito próximo, né? Então, acredito que você tem esse mesmo tipo de sensação de, muitas vezes, ter que mostrar talento, ter que mostrar para que você veio. Olha, isso aí lembra muito uma fala de seu Luiz Gonzaga, nordestino, negro, e que teve que vir para cá, e ele dizia que para o negro nordestino chegar aqui em cima, ele tinha que passar da Bahia e valer dobrado. E é muito isso até hoje. Você tem que valer dobrado para o negro, para o nordestino. Eu, com 12 anos de idade, meu pai morava em São Paulo, eu fui passar 20 dias de férias e tirei umas fotos na casa do meu pai num churrasco, e ele trabalhava numa loja, e eu mostrando as fotos que eu ia levar para o Ceará, tinha uma foto eu segurando um espeto de carne. Aí uma pessoa, um funcionário da loja disse, vai levar para o Ceará para o povo saber o que é carne. Com 12 anos de idade. E aquilo foi o primeiro contato que eu tive com o preconceito. Mas eu tive que sair lá do Ceará para sofrer esse preconceito. Hoje em dia, com a chegada das redes sociais, não precisa mais. Porque você sofre, você é agredido de qualquer lugar do mundo por pessoas de qualquer lugar do mundo. Às vezes na sua casa. Então, o retirante que sofria o preconceito quando vinha para cá, ele não precisa mais sair de lá para sofrer esse preconceito. O negro também não. Ele sofre o preconceito dentro da favela. Ele sofre o preconceito em qualquer lugar que ele esteja. Então, a gente tem que saber levar essa representatividade com muita força. Oi, diga, André. Desculpa, parece que o Braulio, vocês, a Adriana, não continuaram nenhuma história. Vocês quebraram o ciclo, né? Parece que é necessidade, né? Você, Adriana, por exemplo, na sua escola, acho que também você era uma das únicas negras na sua sala. Eu estudava em escola pública, mas numa região mais central, e eu era uma das únicas. Esse ciclo ele vem sendo quebrado há muito tempo, há pelo menos 130 anos. Também tem uma questão que eu acho que a gente precisa refletir, que é olhar a história da população negra pelo olhar da potência. Quando eu atuo especificamente na área de empreendedorismo e na área de cultura, no ano que vem o Brasil completa 130 anos de abolição da escravatura. A gente tem 13 décadas. E se a gente falar de empreendedorismo, a gente está empreendendo há 130 anos. Empreender foi a forma que a gente encontrou para poder dar conta da vida. A gente empreendeu no esquema de se virar. Vamos se virar porque a gente tem que dar conta dessa vida. Então, esses ciclos vêm sendo quebrados por gerações, a cada geração. Quando você fala
da parte da educação, sim, o Estado, de forma institucional, apesar de ter algumas ações, ele ainda não consegue avançar, mas do ponto de vista da sociedade civil, a sociedade civil tem feito muita coisa. As organizações sociais têm desenvolvido, tem Prêmio Educar pela Igualdade Racial, tem grupo de mães negras que vai para a sala de aula para ajudar o professor e até ensinar como é que se faz a educação de uma criança. Me corrija mais, o número de empreendedores, pequenas e médias empresas, é maior, 52% são de negros. Sim, é proporcional com a população do Brasil, né? Que a gente está falando de 53, 54%. Na categoria microempreendedor, a população negra é grande. Por essa forma voluntariosa de agir, né? Exatamente. E tem uma questão que, quando a gente fala de maioria empreendedora negra, muito desse número alto é porque a gente não encontra... Tem uma precarização do mercado de trabalho formal. Essa população negra não está dentro do mercado. Acessa. E aí ela vai empreender. E aí empreende, num primeiro momento, nesse esquema, vamos se virar, porque a vida está aí, a gente tem que dar conta, né, das contas. Então, quando você olha assim, o contexto de empreendedorismo, mercado de trabalho, como é que a gente consegue avançar e ultrapassar nessa questão do preconceito, desses viés inconscientes? A gente está aqui com a Glória, ela veio assistir ao programa. Aí veio o tema e a gente ficou sabendo que ela é uma dessas... A gente está querendo falar tanto de potencialidade, ela hoje está aposentada, mas é uma das pessoas que trabalhava numa função de chefia. Sim. Coordenava 100 pessoas. E cheguei na empresa, eu não fiz carreira na empresa, já cheguei chegando. E isso incomodou, porque uma mulher negra, que não era nenhuma garotinha, não foi numa idade tão jovem assim, já chega liderando, e por ser negra, então eu tive que valer por 2. Você sentiu um pouco disso que a gente está conversando? Com certeza, a gente sente isso até hoje, porque quando o negro é elogiado, ele é elogiado sempre 2, 3 vezes mais. Por quê? Causa estranheza. O negro ele não pode sobressair como o branco por si só. Ele tem que ter um peso sempre a mais. A gente não é visto com tanta naturalidade assim. Mas que bom. Tomara que você tenha servido de exemplo para muitas dessas pessoas que você chefiou. E que outras pessoas que estejam vendo a gente possam imaginar que é possível chegar lá, né? Eles acabam nos inspirando também. A história da Adriana vocês vão lá cantar para eles, inspiram e acabam também se sentindo realimentados pelo que vocês veem. Eu acho que isso é como... Eu resumo tudo isso em nivelar o Brasil por cima, sabe? Eu acho que é isso que a gente está lutando para fazer. Porque o Brasil é um país de possibilidades fascinantes, sabe? É um país que tem um contingente étnico único no mundo, uma biodiversidade única no mundo. E seria um grande desperdício se a gente ficasse calado e permitir que o país naufragasse na tentativa de ser uma reprodução de algum país europeu que a gente abaixo não da linha né? do Equador. A gente não é isso. A gente é um lugar novo no mundo, é uma terra nova. Eu me pergunto se isso até não começa na escola mesmo, desde muito cedo, que a desigualdade está aí, é clara, é estatística. Agora, na escola, quando a gente vê a história ensinada do ponto de vista branco ainda, do colonizador e tal, a criança negra, ela também não se questiona se os antepassados dela não foram sujeitos da história, e foram, a gente sabe que foram sujeitos, mas na história ainda são passivos ou vítimas. Acho que a criança não enxerga ainda o antepassado negro como sujeito, criador da própria história. Protagonista, né? Protagonista. Claro, e eu vejo muito isso também, assim, por causa da representatividade, né? Assim, os professores, por exemplo, na minha faculdade não tem muitos professores negros. E aí já começa daí também. Você está sendo educado por pessoas brancas. Então, assim, eu acho que é toda uma estrutura que a gente tem que repensar. E pegando carona aí, eu gosto muito do que você fala, Emicida. Eu acompanho muito nas redes sociais e tudo. E eu acho que é um momento pra gente, para nós brancos, é um momento da gente ouvir mais do que tudo, porque a gente passou muito. Isso. Eu agradeço, assim, mas eu acho que não tem que aplaudir, não. Eu acho que eu não sou protagonista nesse assunto, esse não é o meu lugar de fala, mas enquanto eu tô aqui, eu acho que eu tenho que falar, assim, nossa, é tão óbvio, a gente é igual e desculpa, eu fico emocionada falando disso, mas é que pra mim é muito simples e as pessoas não reconhecem isso, entendeu? Então eu acho que é o momento da gente parar, reconhecer os nossos privilégios e ouvir essas pessoas. Acho que é isso. Não só não reconhece, como infelizmente no Brasil a gente está vivendo um momento pavoroso
onde o Estado faz mais questão ainda de deixar claro que essa discriminação não existe, quando na verdade ela é percebida em todos os âmbitos da sociedade, entendeu? Você percebe isso dentro da sua universidade da mesma maneira que eu percebo dentro do meu ambiente de negócio e da mesma maneira que eu percebo no meu dia a dia, quando eu vou fazer negócios com terceiros que eu não vejo pessoas da minha etnia em espaços de poder. E quando a gente consegue chegar, as pessoas tentam subestimar a nossa capacidade. Ô, Fiote, eu acho que a questão da representatividade ela é tão importante, a Adriana pode falar disso também, que é o seguinte, você, por exemplo, até mesmo quando a pessoa está num papel de protagonista, ela causa estranheza. Você passou por uma situação no São Paulo Fashion Week de ser barrado no seu próprio desfile, porque as pessoas estão pouco acostumadas a verem na liderança pessoas negras. Então, causa de início uma imagem que não, você até fez um post, ser preto é ser barrado pela segurança do evento, até mesmo quando é da sua marca e com pulseira. Porque se fosse comum... Nossa, representa demais uma luta, acho que, de toda a população negra, que é muito inventiva e criativa e que tem criado e tem construído esse país. Então, quando eu vou para lá, eu vou carregando não só a minha história, mas a história de muitas pessoas que ajudaram a construir toda essa jornada, né? Na verdade, em algum momento você desconfiou da sua capacidade durante a construção assim, da sua vida? Não duvidar da minha capacidade, mas em alguns momentos fraquejar, de saber se seria possível continuar com tanta diversidade, com tantos obstáculos, né? Foi uma jornada de muita luta. Então, eu não duvidei da minha capacidade de correr atrás e de persistir, mas eu duvidei do sistema, né? Como é que o sistema contribui para que a gente evolua, para que a gente caminhe para frente. Acaba tendo uma dificuldade muito maior do que outras pessoas teriam se não fossem negras, né? Sim, no Brasil, sim, e isso ainda infelizmente acontece. Infelizmente, a Alice está fazendo faculdade de comunicação. Tenho certeza que você tem poucos colegas negros na sua turma. Tenho poucos colegas, eu estudo numa faculdade privada, né? Mas, assim, eu percebo uma mudança, mas ainda assim tem poucos. Eu tô me formando, acho que eu devo ter uns 10 amigos ali, a turma é bem maior, assim, a maioria é branca. Mas eu acho que a gente tá caminhando, né? Pessoas como você, eu acho que estão ajudando a gente a ganhar cada vez mais força e a incluir muito mais. Em que sentido vocês, Fiote, vocês percebem que está indo esse caminho? Quer dizer, hoje vocês têm uma carreira construída e tudo mais, mas para você vê essa melhora? Sim, até, como ela acabou de dizer, o exemplo da Adriana é uma prova física, sabe, inquestionável, e que tanto ela, quanto Fiote, quanto a gente somos exemplos de uma movimentação muito grande que tem acontecido fora daqui, sabe? No Brasil inteiro, essas pessoas, elas se cansaram de serem subestimadas por esse sistema, sabe? E o que a gente faz quando a gente traz essa pauta, sabe? Quando a gente fala o quão é importante a gente discutir a desigualdade racial do Brasil, o que a gente faz quando a gente traz isso à luz, à clareza do dia, esse debate, é dizer para todas essas pessoas que hoje estão conectadas com a gente aqui nesse programa de televisão que elas não podem sucumbir perante essas adversidades, sabe? A quantidade de possibilidades positivas de pessoas que se conectaram com a Feira Preta nos últimos 16 anos. São 16 edições, 2002, né? A primeira, né? Não, mas é que eu sou péssimo de matemática. Não, eu também. A quantidade de pessoas que se conectaram com a ideia da Feira Preta e a partir dali, eu conheço vários, eu poderia listar mais de 10 empreendedores negros que começaram a vender turbantes, começaram a trabalhar com tatuagem, começaram, enfim, a descobrir um segmento de mercado e... Xongani acabou de passar ali, a história das meninas é incrível com as roupas e... Gostou, MC? O cara não é fraco, não. Caneta pesada. Porque ele não é mole, não, né? Ele vai falando com esse jeito mansinho, quando viu, já deu pum. Não é? Já tocou. Vai chegando. Você é louco, fica emocionante, cara. Parabéns. Mas é muito legal a gente poder usar, como a gente estava dizendo antes, a arte para isso, né? Para aproximar, né? Para falar de como é possível, como todo mundo se toca quando ouve isso, né? Sim, um amigo meu, Renan, ele vive falando isso.
Todo mundo tem que decidir se vai ser muro ou vai ser ponte, sabe? A gente não pode ser o muro, a gente tem que ser a ponte, a gente conecta as pessoas, sabe? Todo mundo tá aqui, todo mundo é igual por ser humano, entendeu? O Steve Biko falava uma coisa parecida com isso, que é incrível que a gente possa ser poeta, cantor, engenheiro, astronauta, mas nada disso vai ter valor se a gente não conseguir exercer a primeira vocação que a gente tem, que é a de ser humano, cara. E o que estabelece a humanidade é isso. Olha só, a gente não quer ser muro, a gente ainda precisa de ponte, mas que legal vai ser a hora que não precisar de ponte, que as margens tiverem se aproximado, né? Que a gente não precisar mais de ponte, estiver tudo juntinho assim. Estamos no caminho. Ó, que legal. Vocês estão com uma música, você está com um trabalho novo, que é o Oasis, Sim. que é uma música também que fala um pouco dessa esperança, né? De uma mensagem otimista também. Eu tava refletindo muito, olhando pro Brasil de hoje, sabe? Dessas inseguranças, dessas incertezas, de todo mundo se sentindo numa corda bamba, sem saber pra onde o país caminha. E o último disco que a gente lançou, ele foi inteiro composto na África. E essa viagem pra África, mais do que o disco em si, ela me fez mudar como ser humano. Sabe, porque eu pude ter pela primeira vez um contato com um grupo de valores completamente diferente do que os valores nos quais eu cresci. Pela primeira vez eu olhei a terra dos meus antepassados sem o filtro dos europeus, sabe? Uhum. E isso pra mim foi incrível porque eu conheci uma filosofia de vida chamada Ubuntu, sabe? Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Ela fala basicamente que cada um de nós é reflexo do ambiente onde cresceu. Entende? Então, se eu tiver amor, se eu fui incentivado a acreditar que eu sou bonito, inteligente, forte, eu reproduzo isso pro mundo, sabe? E o oposto também é verdadeiro, entende? Então, eu tenho ficado muito tempo no qual caminho que a arte deve seguir, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente pega a nossa caneta. E Oasis vem de encontro com essa filosofia. Eu gostaria muito de fazer uma música para que quando as pessoas acordassem de manhã numa realidade difícil ou numa realidade menos difícil, sabe? Porque cada um tem os seus problemas. Eu gostaria muito que as pessoas, elas olhassem para as coisas que inspiram elas, para as coisas que são um oásis na vida delas e que elas respirassem fundo e lutassem para melhorar o mundo por causa desses pontos positivos. No caso do vídeo, é a história de uma mãe e de uma filha que também é muito próximo da história que eu e o Evandro tem, porque a gente vivia, né, na Vila Zilda com a minha mãe, que criou 4 crianças e de certa forma minha mãe também era uma criança, porque ela tinha 15 anos quando ela teve a primeira filha. A primeira fila. Então é uma história que eu acho que ela veio aqui com a gente. Veio, e o que eu acho mais incrível... Dona Jacira, né? Isso, Dona Jacira, figura. Eu ontem tava conversando com os caras no estúdio e eu fiquei pensando nisso porque a minha mãe, ela sempre foi um exemplo de força. Pra mim nunca foi estranho ver uma mulher como a Adriana, sabe? Ela representar força, inteligência, sagacidade, capacidade de construir, sabe? Não porque eu sempre vi isso na minha mãe, sabe? Eu tive a oportunidade de crescer tendo como ícone maior de respeito e de força uma mulher que passou todos esses valores pra gente, sabe? Então, falando da música, sabe? Eu gostaria muito de compartilhar isso com as pessoas. Acho que quando você compartilha esse tipo de energia, esse tipo de atmosfera, meio que lava o olhar das pessoas e elas se conectam pelas coisas positivas de novo, sabe? O cordel e o rap, né? Eles acabam fazendo um caminho muito parecido de resistência, divulgação da cultura, né? Você falou que até um é o pai do outro, né? Como é que teoria, é? Você como teórico, né? Não, eu acho que sim, porque, você pega o cordel, a xilogravura, e eu vejo uma associação instantânea com o grafite, sabe? É uma linguagem que nasceu para mostrar uma realidade que não estava sendo considerada pelos meios tradicionais que mostram a realidade. E a música, até esteticamente falando, o rap é um texto em cima de uma batida. E o repente é a mesma coisa. E até as 3 primeiras letras do rap tá no repente. E a nossa tá mais legal que é com E, nem precisa fazer rap, é rap. Já tá logo do jeito que a gente fala, né? Já veio nacionalizado, então, tipo assim, um dia a gente vai provar que alguém veio de lá, viu isso aqui, vou inventar um negócio parecido com isso lá fora. Olha só, tá vendo, Braulio? Hoje você vai pro seu cordel, né?
de um outro jeito, já com outra imagem. A gente hoje vai falar sobre o que nesse cordel? Vamos falar sobre diversidade, que eu acho que esse é também... Aqui é um espaço para a gente quebrar esse mito sobre a poesia. E que a poesia não foi feita para falar só de amor, mas também de amor. A poesia tem um poder social muito grande e a gente tem feito isso aqui. E hoje eu vou falar de diversidade, respeito e amor. Vamos ver, vamos ver. Chegou a hora da nossa poesia com rapadura de sexta-feira. Sobre diversidade, eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Ultimamente, a gente, quando olha o noticiário, tem tanta notícia de pessoas que nos decepcionam, de maus exemplos, né? De pessoas que deixam a gente com o nosso dia triste, que nós vamos começar essa sexta-feira de um jeito diferente, ao contrário, vamos trazer um super exemplo, uma pessoa que inspira, uma brasileira como muitas outras, neta de empregada doméstica, que enfrentou o desemprego, mas que não se acomodou e resolveu dar uma reviravolta na vida. Vai ser premiada agora nos Estados Unidos, vai participar de um jantar com o ex-presidente Barack Obama. E a gente começa então ouvindo um pouquinho da história da Adriana. A ideia surgiu no momento de adversidade. No início dos anos 2000, Adriana ficou desempregada. Começou a vender roupas em feiras de rua para se manter. Foi quando percebeu que havia poucos negros investindo em negócios para consumidores negros. Aos 22 anos, Adriana criou a Feira Preta, evento que reúne cultura, produtos, música, debates e se transformou na maior feira afro da América Latina. O sucesso da Feira Preta colocou Adriana na lista das 51 pessoas negras com menos de 40 anos mais influentes em cultura e mídia do mundo, ao lado de outros dois brasileiros, Thaís Araújo e Lázaro Ramos. E depois de tanto trabalho, a empreendedora se prepara agora para uma viagem inesquecível. Vai para Nova York, onde participa de um jantar com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Não é pouca coisa não, minha gente. Adriana, o que representa assim, para você esse prêmio, né, tão importante que é dado a pessoas que são, que desenvolvem, no seu caso, a área de cultura, né? E que são reconhecidas mundialmente por isso.